Oi pessoal, eu sou a Aline. No vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu estava zapeando pela internet e me deparei com uma matéria onde a Helena Ferrante dava a dica de livros escritos por mulheres. Então, pela lista que eu vi, são mais de 30 livros. Pesquisando por eles, eu vi que alguns não foram traduzidos para o Brasil, outros já estão esgotados. Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em elencar aqui nesse primeiro vídeo os primeiros 10 livros que ela indicou e fazer um segundo vídeo dos outros livros. O que vocês acham? Em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro uma coisa. A Helena, ela fez somente de mulheres. Eu não sei especificamente por que ela fez isso, mas o que eu quero deixar claro aqui no canal, eu não faço panfletagem de nenhum modo. Para mim, interessa a boa leitura. Então não interessa se é mulher, se é homem, se é trans, se é LGBT, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é religioso, se é ateu. Para mim não importa. Para mim importa uma boa leitura. Então, aqui coincidiu da Helena sugerir apenas de mulheres, mas não necessariamente eu estou querendo apenas incentivar que vocês leiam apenas mulheres, mas que leiam também mulheres. E eu achei as dicas muito bacanas. A maioria dos livros eu nem conhecia ou não cheguei a ler ainda, então eu espero que vocês gostem, tá? Vamos pro primeiro. Esse é bem conhecido, que é A Paixão Segundo GH. Achei legal que ela gosta da Clarice, né? O que trata esse livro? A Paixão Segundo GH é de 1964 e é um romance existencialista focado na desconstrução da identidade de uma mulher rica, GH, após um encontro com uma barata no quarto da empregada. Ao esmagar o inseto e comer sua massa branca, ela renuncia à sua forma humana, transcendendo o entulho civilizatório para alcançar a neutralidade da existência e o silêncio. Eu ainda não li esse livro. Eu tenho medo, confesso, dizem que não é bom a gente ter medo de leituras, mas esse eu tenho, na verdade, eu fujo um pouco dos livros que são muito, que tem muito fluxo de consciência, tem muita parte existencialista mesmo, eu considero uma leitura mais difícil, né? Eu ainda quero ler, tanto é que tá na minha wishlist para compra desse livro, mas por enquanto eu ainda não tive coragem. Mas eu achei uma boa dica e eu fiquei muito feliz que a Helena Ferrante gosta da Clarice Lispector. Vamos para o segundo livro. Esse livro é da Natalia Ginzburg, Léxico Familiar. Eu já tive esse livro, eu comecei a ler e eu não gostei do início do livro e desisti. Eu lembro que eu abandonei na época, faz alguns anos, mas eu tenho vontade de voltar a ler. Eu vou falar mais ou menos a sinopse do que trata, tá? Nesse livro, lugares, fatos e pessoas são reais. Não inventei nada, escreve Natalia Ginzburg sobre sua obra mais célebre, Léxico Familiar, de 1963. Nos anos 30, como consequência da criação de leis raciais na Europa, inúmeras famílias foram obrigadas a deixar seu lar, tornando-se apátridas ou sendo literalmente destroçadas pela guerra que se seguiu. É nesse cenário que se inscrevem as memórias de Ginzburg. Nelas, o vocabulário afetivo de um clã de judeus antifascistas se contrapõe ao mundo sombrio atravessado pelo autoritarismo. Trata-se de uma história de resistência, narrada em tom menor e, sobretudo, da gênese de uma das escritoras mais poderosas do nosso tempo. Natália escreve com precisão e fluidez, com genuíno amor às pessoas e às palavras. É interessante a sinopse, né? Então, por isso que eu quero voltar a ler esse livro. Vamos para o terceiro livro. Esse eu li, amei, eu não tenho mais ele, mas eu quero voltar a ter, que é Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. É um livro de contos. Então, aqui fala, estou sempre pegando a sinopse da Amazon, tá? Nos 9 contos que compõem o livro, o leitor verá sempre certo incômodo, certa maneira de estar num lugar de modo desconfortável, uma espera sem nome e sobressaltos no entendimento desse processo. E é com esse olhar, que sempre vai e volta entre o espaço de estar e o espaço de querer estar, que Jhumpa trará histórias tocantes, nem sempre pelo enredo, que faz da simplicidade seu trunfo, mas certamente pela delicadeza de sua narrativa e, sobretudo, pelo olhar arguto para tudo que revele um sentimento, uma tensão e uma espera. É assim que surge um casal na iminência da separação, vivendo seus últimos momentos sob um apagão de energia em uma situação temporária. Ou o menino, mãe de mãe solteira, ocidental, que conhece na convivência com a babá indiana o sofrimento da saudade e da distância que ele não imaginava que houvesse, que é do conto A Casa da Senhora Sen. Ou a família indiana que mora há anos nos Estados Unidos e que lá cria os filhos segundo o American Way of Life, que encontra nas férias da Índia a ocasião para destilar sua insatisfação, sua dor
narrador, seu deslocamento no conto que dá título ao livro. Cada conto, portanto, transita entre o Ocidente e o Oriente, e as personagens introjetam a tal ponto o ambiente em que vivem, que são elas mesmas, mais do que os representantes dos países de onde vêm, ou no qual estão, o próprio retrato dessa imensa viagem. É muito bom esse livro. Eu lembro que quando eu li eu dei 5 estrelas para ele, eu quero voltar a ter para reler. Agora eu vou falar do outro livro, então, que é O Deus das Pequenas Coisas. Elogiado livro de estreia da indiana Arundhati Roy, O Deus das Pequenas Coisas narra a história dos gêmeos Rael e Esta, que na Índia de 69 crescem entre os caldeirões de geleia de banana e as pilhas de grãos de pimenta da fábrica da avó cega. Armados da inocência invencível das crianças, os dois tentam inventar uma infância à sombra da ruína que é sua família. A mãe, a solitária e adorável Amu, o delicioso tio Chacho, a inimiga Baby Kochama e o fantasma de uma mariposa que um dia pertenceu a um entomologista imperial. Rael e Esta descobrem que as coisas podem mudar num só dia, que as vidas podem ter seu rumo alterado e assumir novas e feias formas. Descobrem que elas podem até cessar para sempre. Ancorada na angústia, mas alimentada pela magia e por um profundo conhecimento, essa pequena obra-prima ganhou o prêmio britânico Brooklyn Prize em 1997. Foi editada em 36 países e encabeçou por semanas a lista de mais vendidos na Grã-Bretanha, Austrália, Índia e Noruega na época do seu lançamento. Parece bem interessante, né? Eu até vou botar na wishlist depois. Ele tá meio carinho por enquanto, R$ 69,90, mas não custa, né? Daqui a pouco baixa. Próximo livro, Americana, da Chimamanda. Eu já tinha lido esse livro assim que ele foi lançado. Eu lembro que eu gostei, mas não amei. Eu não tenho mais ele, né? Agora eu tô na dúvida se eu recompro. O que vocês acham? Eu vou falar a sinopse, tá? Lagos, anos 90, enquanto Ifemelu e Obinze vivem o idílio do primeiro amor, a Nigéria enfrenta tempos sombrios sobre o governo militar. Em busca de alternativas às universidades nacionais, paralisadas por sucessivas greves, a jovem Ifemelu muda-se para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que se destaca no meio acadêmico, ela depara pela primeira vez com a questão racial e com as agruras da vida de imigrante, mulher e negra. 15 anos mais tarde, Ifemelu é uma blogueira aclamada nos Estados Unidos, mas o tempo e sucesso não atenuaram o apego à sua terra natal, tampouco anularam sua ligação com Obinze. Quando ela volta para a Nigéria, terá de encontrar seu lugar num país muito diferente do que deixou e na vida de seu companheiro de adolescência. Principal autora nigeriana de sua geração e uma das mais destacadas na cena literária internacional, Chimamanda parte de uma história de amor para debater questões prementes e universais como imigração, preconceito racial e desigualdade de gênero. Bem-humorado, sagaz e implacável, Americana é, além de seu romance mais arrebatador, um épico contemporâneo. Ele parece ser bom, né? Eu lembro que o livro tem várias passagens do blog dela, falando assim na internet. É interessante porque é uma forma de escrita diferente, né? Vamos ver um outro título, que é O Assassino Cego, da Margaret Atwood. A Margaret é a mesma do Conto da Aia, tá? A irmã mais velha de Laura Chase, Iris, casou-se aos 18 anos com um industrial politicamente influente. Agora, aos 82 anos de idade, morando em Port Ticonderoga, uma cidade dominada por sua outrora próspera família, tem de enfrentar problemas de pobreza e saúde. Enquanto aprende a lidar com um corpo não confiável, Iris reflete sobre sua vida, pouco exemplar e em especial sobre os eventos relacionados à morte trágica da irmã. Dentre eles, o mais importante foi a publicação de O Assassino Cego, um romance que garantiu a Laura Chase não apenas a fama, mas um devotado culto. Um culto cujos reflexos atingem a própria Iris, que admite viver na longa sombra projetada por Laura. Aqui eu acho que ele já fala um pouquinho do trecho que é o livro que a irmã dela escreveu, ó. Sexualmente explícito por seu tempo. O Assassino Cego descreve um arriscado amor entre uma jovem rica e um fugitivo no turbulento anos 30. Durante seus encontros secretos em quartos de aluguel, os amantes criam uma trama folhetinesca ambientada no planeta Zikron. Enquanto o leitor acompanha a narrativa inventada por um verdadeiro labirinto de sacrifícios e traições, a história real se desenrola. Ambas parecem perigosamente próximas e projetam-se na direção da guerra e da catástrofe. Tem jeito de ser bem diferentão, né? O livro tá mais pro futurista, porque fala do planeta Zikron. Fiquei interessada que eu gosto de ficção científica. Vamos para o próximo livro aqui. Destinos e Fúrias, da Lauren Groff. Aos 22 anos, Loto e Matilde são jovens, perdidamente apaixonados e destinados ao sucesso. Eles se conhecem nos últimos meses na faculdade e antes da formatura já estão casados. Seguem-se anos difíceis, mas românticos. Reuniões com amigos no apartamento em Manhattan, uma carreira que ainda não paga as contas, uma casa onde só cabem felicidade e sexo bom. Uma década depois, o caminho tornou-se mais sólido. Ele é um dramaturgo famoso e ela se dedica integralmente ao sucesso do marido.
A vida dos dois é invejada como a verdadeira definição de parceria bem-sucedida. Porém, nem tudo é o que parece. Toda história tem dois lados. E em um casamento, essa máxima se faz ainda mais verdadeira. Se em destino somos seduzidos pela imagem do casal perfeito, em Fúrias, a tempestuosa raiva de Matilde se revela fervendo sobre a superfície. Em uma reviravolta emocionalmente complexa, o que começou como ódio a uma união extraordinária se torna muito mais. Com profundidade e um emaranhado de tramas, a prosa vibrante e original de Destinos e Fúrias comove, provoca e surpreende. Um romance sobre os muitos casamentos possíveis entre o amor, a arte e o poder, e sobre diferentes pontos de vista pelos quais essas combinações podem ser enxergadas. Nossa, eu adorei essa sinopse, hein? Próximo livro. Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luiselli. Mesclando a crise familiar com a crise política do país, Arquivo das Crianças Perdidas mostra uma empatia única com a situação atual. Através de diversas vozes, sons e imagens, Valéria Luiselli cria um romance virtuoso. Uma família viaja de carro de Nova York para o Arizona durante as férias de verão, com o objetivo de chegar até a terra dos Apaches. No carro, eles passam o tempo como podem, com jogos e música, mas no rádio a notícia da crise da imigração não para de aparecer. Centenas de crianças cruzam a fronteira do México para os Estados Unidos só para serem presas do outro lado. Ou pior, ficarem perdidas no deserto. Conforme a família passa pelos estados do Tennessee, Oklahoma e Texas, a crise que eles mesmos enfrentam se torna mais clara. Os pais se distanciam cada vez mais e as crianças, um menino e uma menina, são puxadas para o abismo que se abre. Um livro de temática ampla, Arquivo das Crianças Perdidas reflete a onipresença da crise da imigração e, ao deixá-la como pano de fundo constante, Luiselli nunca traz a política para o foco de sua narrativa, mas sempre insere no contexto. Achei bem interessante esse livro aqui. Bem diferente do que eu estou acostumada a ler, né? Isso aí é bom de vez em quando. Próximo livro. Esse eu lembro bem que ele foi bem divulgado quando foi lançado pela coleção Clássicos de Ouro, que é da Flannery O'Connor. Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. É um livro de contos. Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, lançado em 1955, é a mais famosa de todas as obras de Flannery O'Connor e aquela que a consagrou como uma das maiores escritoras do século XX. Enraizados na tradição gótica do sul dos Estados Unidos, os 10 contos aqui reunidos revelam uma visão de mundo um tanto peculiar, em que o grotesco, o simbolismo religioso, o humor, a violência, a presença da graça divina e situações excepcionalmente tragicômicas se mesclam para revelar a complexidade dos comportamentos humanos e, acima de tudo, a busca dos homens pela redenção. Eu vi gente falando bem, eu vi gente falando mal desse livro. Enfim, né, cada um tem uma maneira de interpretar uma história, né? Eu gosto de livro de contos. Nem sempre vai ser 100% contos bons, né? É isso que as pessoas têm que pensar. Tu vai sempre gostar mais de um do que outro. O último livro da lista, pro vídeo de hoje, é a da J.C. Carol Oates, Blonde. É feito em 2 livros e também foi feito box na época, que fala sobre a Marilyn Monroe. Pin-up, modelo, símbolo sexual, capa de revista. Em meio a todos esses títulos, Marilyn é a personificação de um ideal de feminilidade. A atriz que conquistou o mundo com filmes como Pecado Mora ao Lado e Nunca Fui Santa já foi retratada por diversos autores, mas nunca em uma narrativa tão profunda quanto a de Blonde. Em 2 volumes, J.C. Carol Oates reimagina a vida pessoal e profissional da mulher que o mundo conhece como Marilyn Monroe e se aprofunda nos paradoxos do que significava ser famosa na Hollywood do século XX. Ao traçar uma linha desde os percalços da infância, quando ainda era conhecida como Norma Jean Baker, passeando pela conturbada adolescência e chegando à polêmica vida adulta, essa narrativa explora o retrato de uma das figuras mais importantes da história do cinema. Daí aqui tá falando que foi feito em 2 volumes, que deu origem à produção da Netflix, estrelada por Ana de Armas. Eu não sei, não conheço essa produção. É isso, gente. Então aqui vão 10 dicas. Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os links que remetem a esses livros, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acham sobre o que eu falei no início do vídeo, né? E eu prefiro não tomar um partido de um tipo de leitura. As pessoas tendem muito a rotular as pessoas, né? Um exemplo que eu vou falar rapidinho é de um vídeo que mais teve visualização aqui no canal, os 12 melhores livros do mundo, tá? Eu tive 2 pessoas que comentaram, por exemplo, um deles me disse que eu só podia ser ateia por ter colocado o José Saramago na minha lista. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu sou religiosa, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo e nem por isso eu devo não ler José Saramago. E mesmo que eu fosse ateia, qual é o problema? As pessoas têm que se respeitar.
Um outro comentário que teve é que disse que eu era feminista, que ele viu naquele meu vídeo comentários e entendimentos feministas, que não sei o que. Veja bem, gente, foi nos meus livros de 12 livros. Se vocês assistiram aquele vídeo, não tem absolutamente nada a ver com feminismo. Eu não panfleto nada. Então, é óbvio, esses 2 comentários foram os únicos de milhares de comentários que teve naquele vídeo. Eu não vou mudar meu jeito de ser, mas é importante deixar claro que tudo que eu comento aqui no meu canal é totalmente à parte de qualquer coisa, qualquer política, qualquer rótulo. Então, como eu disse, espero que tenham gostado. Comentem, vamos continuar esse assunto aqui nos comentários. Se inscreva no canal se tu gosta desse tipo de vídeo. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. E dá um like para ajudar a passar para mais pessoas. Eu já estou beirando 2.000 inscritos, eu estou tão feliz. Então ajuda aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!